todos os crimes que estão sendo expostos. Então, assim, o dinheiro, ele compra muita coisa, mas o apelo já chegou socialmente falando. Então, os fatos estão expostos para todos nós. Não tem condições humanas desse homem continuar do jeito que está. Ele vai ter que voltar para o Brasil, né? Enquanto está sendo... Agora, o processo, ele está acontecendo de uma questão só de consulado, sabe? É uma questão dos países, não é dos crimes, por enquanto. Quando ele chegar, ele vai ser julgado pela nossa legislação, né? Até porque a própria justiça daqui já está vendo ele como uma pessoa que está... Já está contando com isso, né? E assim, a justiça já está... tem até um termo que fugiu agora aqui à memória, mas que já está tirando sarro, como se ele estivesse já zombando da cara da justiça brasileira, isso, né? Ele tá, porque ele está fazendo lá aquilo que ele bem entende. Isso a gente está vendo nesse tipo de crime com o Thiago lá, mas acontecem com outros, né? Tantos outros traficantes e tudo mais que às vezes ficam fora, a gente aguardando eles retornarem ao país. Então, assim, é revoltante. Um ponto que eu acho muito importante que também a colega falou aqui, da importância da denúncia. No caso da Helena, aconteceu, foi visualmente ali na academia. Mas as outras mulheres, elas não denunciaram antes. Isso já poderia ter começado lá atrás. Tem casos, Camila, de 2017. Olha isso. E que só vieram à tona agora, depois que a Helena teve a coragem de denunciar. Tá aí a importância mesmo da gente não aguentar calada, não suportar isso calada? Isso. Por isso que as nossas campanhas todas, né? Eu, enquanto advogada que estou nessa área, diariamente a nossa luta é para que aconteça a denúncia. E a gente entende que é difícil, né? A revitimização e tudo mais que acontece. A mulher, ela já chega sem voz, ela já chega desmotivada, desencorajada, com medo. É um cara com muito dinheiro, com muito poder. Então, a minha voz, eu chegando e avisando que fui, né, comunicando, fui estuprada, quem vai acreditar em mim? Vai falar, não, você quis estar com um homem desse, né? Com essas mulheres todas que estão aí nesse histórico, agora elas estão sendo ouvidas. Porque agora a gente tem toda uma linha do tempo aí do que aconteceu. Pelo menos 11 mulheres. Olha né? isso. E assim, eu acredito que tem mais casos, tá? E que tomara que cheguem todos, para essa condenação ser bem alta e para mim isso não é gente, né? Vamos dar os nomes corretos. Ele é um agressor, ele é um criminoso, ele é um bandido. É isso que um homem que faz isso contra uma mulher é. Então, que ele chegue e que o lugar dele seja reservado para ele. O que incentiva, o que motiva um ser humano, um criminoso, um agressor, um abusador, a cometer todas essas barbaridades? Não só com mulheres, que eu também estava lendo, ele já foi estupidamente grosseiro, já ameaçou de morte um garçom, também o Doda também, que é um atleta brasileiro, né? O que motiva uma pessoa a agir dessa forma, Dani? Até o próprio e-mail que ele mandou para uma promotora, não sei se você chegou a ver, ele é bem agressivo, assim. E o fato dele não ter medo sugere que ele possa ter o transtorno de personalidade narcisista. Sugere, né? A gente não pode afirmar, mas assim, a grande possibilidade, porque esse transtorno, ele é um meio que a pessoa se reconhece, que ela se apresenta, né? Ele fala da personalidade. E aí, Roberto, o que é mais grave nele é que a pessoa, ela acredita que você que está se relacionando com ela, você tem que agradecer por estar com ela. Ele acredita nisso. Você pode ver que depois que ele foi preso, ele fez vídeo ainda. Sim. Então, as pessoas normalmente, quando elas cometem um crime, elas tentam se esconder, elas tentam pedir desculpa, ainda que de forma mentirosa. Mas ele não liga, ele acredita que aquela pessoa que se relaciona com ele, ela tem que agradecer. O que a gente fala no consultório é assim, sabe aquela música que fala assim, quando Deus te desenhou? Ele acredita nisso, que quem criou ele acreditou, levou mais tempo para criar ele. Que ele é uma criatura diferente, que você que está se relacionando com ele precisa muito agradecer por ter essa oportunidade. Tanto que ele faz uma tatuagem na pessoa. Então, assim, para ele, aquilo ali, quando ela reclama, na cabeça dele, ele realmente não entende o motivo. Você deveria estar feliz em ter a minha marca. Tanto que ele volta para falar disso, né? Ele volta nesse vídeo, depois dele ter sido, nessa tentativa de prender ele fala sobre isso novamente. Ele fala o quanto que o relacionamento com ele é bom. Então, assim, ele não percebe. Não é aquela pessoa, esse transtorno, ele não deixa com que você reflita sobre seus atos. É, de fato, uma forma disfuncional de você se entender, sabe? Então, isso atrapalha muito. Você falou o lance da tatuagem, é pavoroso a gente pensar. Eu estava lendo uma reportagem sobre como que isso foi feito, que ele teria trancado essa vítima na casa dele com seguranças, chamou o tatuador
e tatuou essa mulher com as iniciais dele, dentro da casa dele. É pavoroso pensar nisso. Já que você está falando desse possível perfil psicológico dele, mesmo ele lá, nos Emirados Árabes, curtindo uma vida com diárias de nada mais, nada menos que R$20 mil, mesmo assim, ele ainda pode estar fazendo novas vítimas, Dani? Pode, porque ele não vê isso como uma agressão. Ele não vê, de fato, ele não percebe. Ele entende que ele está fazendo um benefício para a pessoa, que a pessoa se relacionar com ele, ela, como eu disse, ela tem que ficar feliz por isso. Então, na cabeça dele não faz sentido, é como se as pessoas tivessem que estar comemorando. E aí isso dificulta, porque ele não vai sentir que o erro dele, ele não vai olhar para si e perceber, não, eu errei. Quanto mais imagens dessa ele vê, mais feliz ele fica. Inclusive, Camila, ele estaria mantendo contato com alguma dessas mulheres que se relacionaram com ele e até mesmo perguntando se essas mulheres iriam depor a favor ou contra ele. De que forma que essas mensagens, até mesmo essas mulheres que podem surgir aí como novas vítimas, de que forma que isso pode ser interpretado pela justiça? Então, dentre essas mulheres que ele já se relacionou, tem mulheres que podem ter se relacionado por livre e espontânea vontade, né? E outras também foram coagidas a isso. Então, nós, enquanto mulheres, nessas relações conturbadas, né? E aí, psicologicamente, isso tem toda uma explicação de dependência emocional e financeira, enfim, do que ele possa ter feito aí para ludibriá-las, fica confuso, né? Ficou confuso essas relações. Porém, com provas, a gente não tem como ir contra. Então, ele pode estar tentando, sim, como a gente viu já em algumas matérias, né? Pedindo para depor a favor dele, tentando, né, de alguma forma, convencê-las, né? Mas, assim, o que a gente já tem já é o suficiente. Se uma ou outra se relacionou com ele sem ser de uma forma abusiva, sem ser, né, com crimes envolvidos, ok. Mas o que já tem já é substancialmente necessário e fato do que houve. Então, se uma mulher chegar lá e falar, eu me relacionei com o Thiago, ele me tratou bem, eu fiz uma tatuagem